É um caso que aconteceu foi essa dia com a Perdigão, né? Sadia com a Perdigão, foi famoso, né? Isso. O que ocorre? Ali não estava tendo proteção, estava tendo operação com derivativo de apenas um lado. Deixa eu só contextualizar o pessoal a questão da Sadia com a Perdigão. A Sadia sempre foi uma empresa, comercialmente falando, muito mais famosa do que a Perdigão. Só que a Sadia fazia operações, e aí você me corrige, de hedge, né, de trava na exportação. Derivativos, operava com derivativos. E começou a ficar meio que, vamos dizer assim, viciada nisso. Fazia muito isso. E nós, leigos, em determinado momento, vimos na imprensa que a Perdigão, que era a menorzinha, né, a menos conhecida da população, a que vendia menos, comercialmente falando, tinha menos resultado enquanto empresa, tinha feito exatamente o contrário. Tipo assim, enquanto todo mundo esperava que a Sadia comprasse a Perdigão comprou a Sadia. E foi por conta de operações financeiras que agora você vai explicar aí no detalhe o que aconteceu nessa história, certo? Certo. Que tem a ver com mercados, com comércio exterior também. O que ocorre? Toda crise, ela pega as pessoas normalmente de surpresas. E você está totalmente exposto de apenas um lado, pode te levar à ruína. E você precisa estar sempre evitando o risco da ruína. E uma das formas de evitar... Ruína é uma palavra forte. Né? Porque pode quebrar. Ruína é quebrar. Você tem que evitar quebrar. E como você evita a quebra? Às vezes, abrindo mão de um lucro exorbitante para ter um lucro menor e travando as operações, né? Ou que seja, de repente, a gente falou aqui de quanto a gente ia ganhar se fizer a NDF, né? O NDF é um contrato seguro, por exemplo. Mas você vê que o resultado financeiro não é tão alto. São 15 mil reais em cima de 500 mil, né? Não é tão alto, a gente está falando de 3%. Mas é uma operação que você pode fazer com segurança. Mas imagina você correr atrás desses 3% de diferença sem fazer uma trava, sem fazer um contrato. Você corre um risco absurdo. Absurdo mesmo, elevado a não sei quantas potências, entendeu? Então, quebra a empresa. Você quebra a empresa. Aconteceu, né? Então, o que acontece? Em 2008, a grande crise do mercado financeiro, com a queda dos Lehman Brothers nos Estados Unidos e da AIG, teve um problema sério com o ramo imobiliário lá fora. E esse profissional, ele acreditava que o dólar ia cair, né? Ele acreditava que o dólar ia cair. Então, o que ele fazia? Ele operava vendido no dólar. O que é operar vendido no dólar? Já ia perguntar isso. Você franziu já. testa. A linguagem corporal não deixa, né, passar nada. É verdade. E, de fato, o corpo fala, né? Que mais que tudo. Acho que é tudo. 55% o corpo. O que acontece? No mundo dos investimentos, e sendo direto no mundo dos derivativos, você tem a opção de estar comprado, eu já vou explicar, tem a opção de estar vendido, e tem a opção de estar travado. E tem várias outras estruturas, tá? Se tiver alguém de mercado, sabe que tem muitas operações que você consegue montar com derivativos, mas sendo bem simplista. Quando você está comprado, você tem a opção de fazer, porque você comprou aquela opção, tá bom? Imagina que você está comprado, agora eu vou falar diferente da call, para ficar o podcast ficar conteúdo muito grande, hein? Tá especialista mesmo. O que acontece? Quando você compra uma put, PUT, essa é uma opção de venda. Então, quando você compra uma opção de venda, você tem o direito de comprar algo, de vender algo por determinado preço. Imagina, você tem essa TV e você quer ter a opção de vender a TV por R$2.000 daqui a um ano. Eu acho que essa TV vai valorizar mais do que R$2.000 daqui a um ano. Então, eu aceito receber esse preço, esse prêmio, para te vender a TV para comprar de você a TV daqui a um ano. E aí, daqui a um ano, essa TV valorizou. Você vai querer vender a TV
Não, aí você já por mudou de 2.000. ideia, porque já tá valendo 3 e você não quer sair no prejuízo. Eu que comprei esse contrato, eu tenho a opção de comprar ou não. Eu não vou comprar, não vou fazer isso, né? Porque eu tenho a opção de vender no mercado por R$3.000. E você recebeu o prêmio e não vai ter nenhuma obrigação, porque eu não quis exercer o meu direito de te vender a TV, porque não fazia sentido. E o oposto é o seguinte, a TV desvalorizou. Essa marca não está nem sendo mais fabricada no mundo. E aí, ao invés de R$2.000, hoje você compra essa TV por R$1.000. E aí, como eu comprei o direito de te vender a 2.000, você vai ser obrigado a comprar de mim por 2.000. Entendeu? E aí, o que acontece? Se você compra essa opção, você tem o direito. Se você vende essa opção, você tem a obrigação, ok? E o cemitério de malandros dentro do mundo dos derivativos é quem vende call, que é a opção de compra, a descoberto. O que é a descoberto? Você não ter o ativo ali para poder cobrir a obrigação. Então você não tem a garantia. Você não tem. Não tem a garantia. A TV. Garantia, você sempre precisa ter uma parte, né? Você não precisa ter todo o valor. Tá. Mas aí. Mas não tem o bem, no exemplo que você usou de televisão. Nesse caso, você não tem bem. Muitos ativos no mercado financeiro não tem a entrega do. Tem a promessa, digamos tem assim. O ajuste financeiro. A NDF, por exemplo, é uma coisa. Não entregável, entendeu? Resumindo aqui. É virtual, é como se fosse uma coisa virtual. É de ajuste. Então, na questão da quase quebra, da quebra, né? Ele estava acreditando que o dólar... Ele Sadia. O profissional, não sei o nome, não lembro o nome. Tá, o banco que fez essa transação para eles. Não, o profissional dentro da Sadia. Tinha um profissional, profissional, tinha um especialista, lá no câmbio, um estrategista lá, e ele fazia as operações. Ele acreditava que o dólar ia cair, por N razões. E aí, quando você acredita que o dólar vai cair, você tem a opção de comprar ou de vender um derivativo, sendo que ele estava vendido em opção de compra. Se você ficar vendido em opção de compra, você tem a obrigação de comprar. Você tem a obrigação de fazer a determinado preço. E o outro lado tem o direito. Se esse ativo sobe, igual no dólar que a gente fez aqui, que foi de 5 para 600, você vai ter que ali assumir a obrigação e entregar o ajuste financeiro positivo para o outro lado. E o dólar subiu muito, muito, muito. Muito, porque nesse momento... Foi naquele momento da crise imobiliária, não foi? Na época nos Estados Unidos? Quebrou um banco importante, o Lehman Brothers. E aí afetou a IG aí também. Foram quebrando vários. Afetou muita gente porque tinha venda de ativos podres, parecido com o Banco Master, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, o que acontece? Com isso, o dólar valorizou muito. 20%, 30%, 40%. E aí ele tinha a obrigação de vender o dólar para o outro lado não lembro quanto era o dólar na época, talvez R$3. Por R$3, um dólar que estava valendo 4, entendeu? E aí, o que acontece? A responsabilidade dele era de passar o dólar pro cara lá por R$3, entendeu? O cara se deu bem. E aí, exatamente. Aí, o que acontece? Qual foi o grande risco dessa operação que ele não assumiu, né? Que ele assumiu, melhor dizendo. Ele não travou. Porque se ele vai fazer uma operação arriscada como essa, ele poderia fazer a venda da call a R$3 e uma compra a R$3,30, por exemplo. Ou seja, ele assumiria o risco de perder 10% apenas, entendeu? Ou de repente a R$3,15, que você vende por 3, que é mais caro, porque está dentro do preço ali. Você tem a certeza, né? Imagina agora, para ficar fácil, o dólar está 5,40 nesse momento. Se você vender um dólar agora, você tem direito a receber mais, porque você não tem que correr risco nenhum. O dólar está agora, entendeu? 5,40. Mas quando você está comprando
uma opção mais distante do valor atual, você tende a pagar mais barato. E aí você receberia o prêmio do dólar R$ 3 e com esse prêmio, compraria uma opção com dólar 3,15 ou 3,30, que seja, entendeu? Isso que a gente fala é uma trava. E com isso ele travaria o risco dele. Não, mas ele deixou descoberto totalmente. E aí se ele não tinha nenhum direito, né? Só tinha dever? Só tinha dever, todo dever recaiu sobre ele. Imagina milhões de opções, que a gente lida com opções, a gente compra a opção ou vende a opção, vendidas a descoberto. Então aí, ao invés do ajuste financeiro do contrato, que o contrato ele tem ajuste diário, tá? Você precisa deixar o dinheiro lá na conta porque vai fazendo ajuste positivo e negativo. Imagina, o dólar estava a 5,40 hoje, aí ficou 5,41. Aí 5,41 menos 5,40 dá 1 centavo. Aí 1 centavo vezes o número de contratos que você comprou. Aí que seja, R$1.000 positivo. Aí no dia seguinte, você recebe R$1.000. Aí no outro dia, fechou 2 centavos negativo. Aí 2.000 negativo, entendeu? E vai sempre ajustando. O ajuste é diário. E aí o que acontece? O que ele não fez foi exatamente isso. Ele não tinha a trava, ou seja, ele não tinha um direito, ele só tinha obrigação. E nesse caso é feita chamada de margem. A chamada de margem é uma espécie de ajuste. Você precisa cobrir o teu risco, entendeu? E aí todo dia ele tinha que botar muito dinheiro na operação. E a chamada de margem para cobrir a operação, entendeu? Ele não encerrou a operação quando ele viu o problema. Num dia só, muita gente quebrou. Nossa. Muita gente quebrou. Tem uma série da Netflix, não sei se ainda está disponível, que eu gosto muito, por sinal, chamado Billions, sabe? Billions, sim. E aí o Axelrod, que é o grande CEO, ele ganhou muito dinheiro com essa operação. Porque quando ele viu na série, né? Nem sei se é baseado em fatos. É aquele ator que fazia Homeland. Um ruivinho. Isso, exatamente. Eu vi Homeland e vi um pouco dessa série. Exatamente, isso aí. E aí ele ganhou muito dinheiro porque ele provavelmente comprou o put, que é a opção de venda, né? Ele comprou a opção de vender aquele preço que estava no mercado. Porque o avião bateu, ninguém fez nada. Ele teve uma sacada muito grande e falou, cara, o mercado vai desabar. E aí, se o mercado vai desabar, eu preciso o quê? Me proteger. E como eu me protejo, da forma mais barata, a forma mais barata de se proteger é via derivativos. Porque quando é via derivativos, fazer só um adendo muito importante aqui. Ótimo, que faça. Isso é muito importante, principalmente para você que, de repente, tem alguém por perto para te ajudar, tá bom? Porque é muito arriscado você pegar e fazer simplesmente. E a gente sabe que tem corretores que não cobram nada para você fazer isso. Mas também não sabem nada. Mas não ensina. É. Entendeu? Não ensina, não tem ninguém, não tem assessoria, não tem nada. E é de fato 0,800, você não paga nada. Então imagina o risco de você operar derivativos sem ter conhecimento. Nossa. E sem ter assessoria. Derivativos no mercado de ações é a forma mais barata de você ter acesso a contratos grandes. Entendeu? Então se você tem uma responsabilidade grande ou um recebimento grande, você consegue com pouco dinheiro ter acesso a esses contratos. Onde eu quero chegar? Porque você precisa apenas pagar um prêmio, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Vamos ver se tem a ver com o que você vai comentar. Nesses 2 exemplos de proteção que você deu para a gente, para importação, tem um mínimo de valor para fechar esse tipo de operação, do tipo, você tem que pagar o fornecedor $5.000, é viável? Existe um mínimo? Qual é o valor mínimo? Ou varia de banco para banco, de corretora para corretora? Isso depende bastante da instituição que você está lidando. Por exemplo, se eu for falar da instituição onde eu atuo diretamente, os contratos são mais altos. Os contratos são bem mais altos. Mas eu tenho acesso ao que chamamos de PJ2, que tem corretoras envolvidas, né? Então, normalmente, o valor é menor. O que você aceitaria como cliente? Depois você vai deixar os seus contatos aqui, logicamente, também para o pessoal poder falar com você. Mas
qual o valor mínimo que você aceitaria para dar consultoria, para ajudar um cliente, um importador? Então, vamos falar aqui para o pessoal que está iniciando. Aí, no caso, como eu tenho a questão de propósito de vida, essas coisas todas, né? Seria CNPJ 2, que aí é conversável, tudo é conversado. Agora, quando for valores de fato muito pequenos, aí de repente buscar uma digital que aí tem aquela questão da burocracia, que é menor, né? Tudo isso. Mas se precisar de ajuda, a gente está à disposição, tá? Tá, independente do valor, você ajuda o pessoal aqui. Eu vou no mínimo te orientar, tá? Eu vou no mínimo orientar, porque de fato, pelo banco em si, precisa ser valores bem mais expressivos, e a gente está falando de grandes empresas também, mas eu tenho um carinho muito grande pelo empreendedor, porque se você é empreendedor no Brasil, você é um super-homem, uma mulher maravilha. Porque no Brasil até o passado é incerto, né? Então... Essa frase ainda não tinha ouvido, não. Não, acho que do Delfim Neto, eu acho, se eu não estou enganado. Não tinha ouvido. A gente usa tanto que já nem sabe de quem até né? O passado é incerto. Mas é de um economista ou político, não lembro exatamente, mas eu acho que é do Delfim. E o que acontece? Ontem você não pagava nada sobre X, agora paga. E aí você tem mais imposto, tem imposto sobre previdência, tem imposto sobre investimentos que eram isentos, que estão tentando aprovar. Então, o que acontece? Ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Então, a gente que está aqui, você está ajudando milhares de pessoas, né? Sim, exatamente. Quantas pessoas têm acesso ao seu canal, ao podcast, e isso é de graça. Isso aí, gente, aí vocês têm que, no mínimo, se inscrever no canal, deixar nos comentários assunto para mais vídeos com o Wilson, ou outros vídeos de importação que vocês queiram, e assinem aí pra gente, coloquem tudo que vocês querem de comentário para novos vídeos, que já tem bastante vídeo aí no canal. Normalmente falam... Curta, siga e compartilhe. Isso aí. Mas isso, isso é a edição que faz. Eu não preciso nem me preocupar, porque mesmo que eu fale tudo errado aqui, a edição conserta. Não, eu tô aqui e já falo mesmo. Eu fico empolgada. Como eu sou convidado, eu falo mesmo. Isso aí, curta, siga e compartilha, né? Isso aí. E então, se precisar de ajuda, de fato sou uma pessoa pública, o assessor, o especialista em investimentos, ele normalmente é uma pessoa pública, os meus canais são abertos. Então tem LinkedIn, tem Instagram, se precisar, fique à vontade. Qual o seu Instagram? É tudo o mesmo endereço ou são diferentes? Tudo Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro. Wilson Ribeiro te acha. Se jogar no Google, já tá achando agora, entendeu? Então. E sem comercial, que é legal. Aí. Então, assessor de investimentos, Wilson Ribeiro, vai aparecer minha foto, olha, a foto foi editada, mas tudo bem, né? Mas tá bom, não tem problema. Então, voltando ao assunto aqui, que é muito importante, então, o prêmio é o valor do seguro do seu carro, é o valor do seguro do seu apartamento. Esse é o valor que a seguradora recebe para assumir a responsabilidade, o dever de te entregar. Então, o quanto vale, por exemplo, uma casa? Uma casa hoje, 300 mil reais. Quanto você paga de seguro? Você paga um seguro muito barato, concorda? Então, você tem acesso a uma proteção... Comparativamente, a proteção que você tem é de graça. Você tem acesso a uma casa de 300 mil reais, pagando em torno de R$1.000. Entendeu? Isso é o valor do seguro. Se for de carro no Rio, tá difícil, né? Então, os seguros do carro estão mais altos, porque o risco de acontecer é muito grande. Mas você prefere pagar 5% do valor do bem e estar protegido, ou correr o risco de perder 100%? Então depende de qual lado você está. Mas onde eu quero chegar aqui? Que o valor do prêmio que você paga te dá acesso a um valor muito alto. A gente chama de notional, entendeu? Que não sei explicar em português. E não sei. Mas é o montante que você está lidando. Imagina que você tem uma operação de $100 mil para poder fazer. É o valor do bem, no caso, se fosse mercadoria. É o valor do montante. É o total. É o total da operação. Imagina que uma opção de compra te dê um prêmio de R$1, e aí você tem R$1 vezes 1.000 contratos, por exemplo. Você vai receber R$1.000.
Só que o contrato que você está comprando é de $1.000. Então, você vai ter um contrato de $1.000 vezes a quantidade que você comprou, que foi 1.000. Né? Então, a gente está falando de 1 milhão. Então, você vai ter um acesso a 1 milhão de reais, né? Com apenas $1.000. É mais ou menos isso. Então, é uma forma bem barata de você ter acesso. E aqui a gente está falando de dólar, né? Isso serve também para juros futuros, para ações também. Aí, para os clientes que trabalham com agrícola, clientes do agronegócio, obrigado por me corrigir. Não, só outra forma de falar, mas exatamente. O agronegócio, ele dá muito com derivativos, porque tá tudo lá. Tá tudo. Boi, milho, açúcar, trigo. Sim. Tá tudo na Bolsa de Valores. Então, se você trabalha com um desses uma dessas commodities, você precisa conhecer o mundo dos derivativos, porque vai muito além de apenas um contrato de câmbio. Você tem a obrigação de entregar as arrobas lá de boi a determinado preço. Você acha que vai estar certo preço, mas se não tiver, você vai diminuir o seu lucro? Você vai correr o risco de ter prejuízo? Então, tudo isso é uma infinidade de opções, na minha visão, como especialista de investimentos, barata, para você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Sim. E não tem preço, não tem preço. A gente não fazia nem ideia, porque a ideia original, apesar de saber que você é especialista em investimentos, é que você trouxesse uma dica ou outra. A gente nunca imaginou a produção que você teria tanta coisa para falar sobre investimentos nesse mundo da importação. Eu acho que o mais importante de tudo é a questão da proteção, e a gente falou bastante disso. Isso é muito importante. Na questão do comércio exterior, eu tenho certeza que o seu conhecimento é muito amplo, porque eu, de fato, aprendi tudo que eu tive de conhecimento com você. E nessa área, o teu público está muito bem servido, muito bem atendido. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E na relação de câmbio, eu acho que a gente atingiu o objetivo. Tem questão de datas, essas coisas todas, mas são detalhes pequenos. Para o pequeno importador, tem algumas outras formas de pagamento que, de repente, ele não precisa necessariamente correr atrás de uma corretora, um banco, que estão aceitando agora. E você aceita um outro podcast aqui para a gente falar do que ficou faltando? Ah, com certeza. Então tá, posso contar. Como eu falei, a ideia também central é levar conhecimento para os nossos empreendedores, que são, de fato, muito importantes, são muito importantes para nós, não só como instituição financeira, mas para o país como um todo. Vocês agregam no nosso PIB e isso é muito importante. Infelizmente ainda tem muito tributo, né, aqui, né? Então podia reduzir. Tem algumas formas, né? Você deve ter falado de isenção, sim, suspensão, essas coisas todas. Mas fiquem abertos para o nosso tema, senão eu vou falar de investimentos aqui. O resto da vida que é a sua cachaça, eu gosto no bom muito sentido. de falar de investimentos. Tentei agregar uma parte do investimentos ao mundo do câmbio, ao mundo do negócio, que isso de fato faz muita diferença. E não necessariamente você tenha que ter alguma operação em andamento, tá? Imagina que você está trabalhando e aí as coisas não estão acontecendo e você já quer entrar nesse mundo de proteção e de derivativos. Você consegue fazer essas operações também, mesmo sem ter um contrato. Uma importação já em vista. Por exemplo, tem várias formas, por exemplo, câmbio, você não vai conseguir fechar sem a fatura. Sem a fatura ali, sem a documentação, né? Mas essas outras operações, você não precisa ser então, o céu é o limite para falar contigo. Você consegue fazer isso tudo. E como que a gente... Primeiro, eu queria que você esclarecesse aqui, para realmente terminar, como que entra em contato com você. Você vai deixar o e-mail dele aqui na tela, o canal do Wilson Ribeiro, que você já falou, e
nisso, qualquer coisa relacionada a câmbio, investimento, de pessoa física, jurídica, tudo isso você trata na sua empresa. Então, o que eu gosto muito do meu trabalho é que eu consigo, de fato, ter vários assuntos, né? Aí tem, obviamente, uma questão de experiência de vida, de assuntos que foram tratados, de pessoas que a gente conheceu, mas no meu negócio, pensou em dinheiro, pensou o Wilson. É mais ou menos assim. Porque se você vai gastar, você precisa falar comigo. Se você vai investir, você precisa falar comigo. Se você precisa adquirir um bem, você precisa falar comigo para saber qual é a melhor forma de adquirir esse bem. E são vários os tipos várias formas de você adquirir. Sabe? Se você vai analisar se é à vista, se é financiado, se é um consórcio, se é um crédito, se você vai manter o seu dinheiro investido e vai utilizar o crédito. Falou de dinheiro, pode procurar. Exatamente. Oi, pessoal. Mais um episódio do canal Importando com Lu, onde você sabe absolutamente tudo sobre importação. Aqui no canal é tudo muito organizado, tem pastas, lá na playlist você acha por assunto que você quiser. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana. E deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.